No extremo sul da Rússia, próximo ao Mar Cáspio, no meio do nada, uma estranha e controversa estrutura milenar se esconde, enterrada por milhares de anos. Pesquisadores suspeitam que tenha sido criada por volta do ano 300 depois de Cristo e que tenha servido, principalmente, como uma igreja cristã ou mesmo um templo religioso. Algo que reforça essa teoria é o fato de que a estrutura possui um formato de cruz e tem boas medidas para ter sido usada para tais finalidades. Porém, é fato que todo esse conhecimento sobre a estrutura foi obtido sem que os cientistas pudessem sequer escavar uma pequena parte da estrutura russa. Se os arqueólogos não escavam o monumento, como então tantas descobertas foram feitas? Atualmente, com o nível de tecnologia que o mundo disponibiliza, novas técnicas são utilizadas, não se fazendo mais necessária que as construções antigas sejam, de certo modo, invadidas. No caso do monumento russo, arqueólogos utilizaram formas de trabalho baseados em raios cósmicos. Essa técnica é a mesma utilizada por pesquisadores para estudos nas grandes pirâmides do Egito, por exemplo. Assim como na estrutura da Rússia, as pirâmides também são protegidas pela Unesco e é terminantemente proibido que buracos sejam feitos em sua construção. Por isso, utilizando detectores sensoriais, cientistas podem entrar no monumento antigo, saber como ele é dividido e por que motivo existem tantos espaços vazios nele. Para saber um pouco mais sobre o trabalho de arqueólogos e como a descoberta da Rússia foi feita, fique ligado no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva no canal e ative o sininho. Fazendo isso, você apoia o mega vídeo e nos motiva a continuar. O olho humano é um resultado surpreendente da evolução que ocorreu ao longo de um extenso tempo na Terra, formando um membro do corpo capaz de mover praticamente tudo o que fazemos em nosso dia a dia. É graças a ele que você pode assistir a esse vídeo, por exemplo. Porém, até mesmo os olhos humanos possuem suas limitações, não é? Tudo o que podemos ver no mundo à nossa volta é apenas um pedaço da história real. Muitas vezes, o que está no interior é que realmente conta. Um exemplo disso é que para ver um fêmur quebrado, passamos raio-x através de uma perna e criamos uma imagem em uma película de metal, para só assim ter a possibilidade de observar um osso quebrado por dentro. O mesmo ocorre na arqueologia. Especialistas dessa área da ciência podem usar uma técnica semelhante para procurar cidades enterradas em encostas e que foram perdidas com o passar de milhares de anos. No entanto, ao invés de usar o raio-x, arqueólogos utilizam raios muons, partículas que estão constantemente chovendo para a Terra, vindas do espaço. Os muons são primos pesados do elétron e são produzidos quando um único átomo de meteorito, chamado de raio cósmico, colide com a atmosfera da Terra, lançando-os para baixo. Arqueólogos usam essas partículas como detectores para mapear estruturas internas de qualquer tipo de formação, seja ela natural ou não, como o interior de morros que são vistos como promissores sítios arqueológicos e que estão enterrados. Assim como os raios-x, os muons são facilmente absorvidos por materiais densos, mas, do contrário, atravessam materiais leves, observando-os por dentro. Sendo assim, eles são barrados pelas rochas, mas movem-se facilmente através do ar em uma caverna enterrada, por exemplo. Essa técnica tem se tornado comum na arqueologia e diversas descobertas têm sido feitas graças a ela. Utilizando a técnica dos raios muons, arqueólogos podem observar estruturas enormes por dentro e descobrir se foram feitas por seres humanos ou se fazem parte de uma formação natural. Alguns anos atrás, uma descoberta significativa foi feita por arqueólogos russos exatamente com o uso da tecnologia dos raios muons. Quase que por coincidência, foi identificada na Rússia uma misteriosa estrutura subterrânea que pode ser uma das mais antigas igrejas cristãs do mundo. A descoberta ocorreu a noroeste da fortaleza medieval de Narinkala, um forte que fica em Derbent, cidade localizada próxima ao Mar Cáspio que banha a Rússia pelo seu extremo sul.
A construção da estrutura descoberta pelos arqueólogos russos data de cerca do ano 300 depois de Cristo e foi enterrada 400 anos depois, quando os árabes atacaram e conquistaram a cidade. Ela apenas sobreviveu ao tempo pelo fato de ter sido dominada pela geografia do local. Olhando pelo lado de fora, apenas uma cúpula danificada pode ser vista acima da montanha onde tal estrutura foi encontrada. Embora cientistas já soubessem que algo estava escondido abaixo desse morro próximo ao Mar Cáspio, foi apenas em junho deste ano de 2019 que as pesquisas realmente tiveram início por lá. A estrutura, feita a partir de calcário de conchas locais, tem cerca de 11 metros de altura, se estende 15 metros de sul a norte e possui 13,4 metros de largura de oeste a leste. Os cientistas estudaram as instalações e colocaram detectores com emulsão nuclear dentro do espaço, enterrado a uma profundidade de mais de 10 metros. A estrutura da construção é em formato de cruz, quase escondida por inteiro, e foi descoberta graças aos raios muons. Ao se locomover a partir da matéria, é possível calcular o decaimento energético e o número de muons viajando pelo subsolo, criando uma impressão de densidade e definindo uma imagem do interior da área analisada. Essa técnica, inclusive, é a mesma utilizada para estudos das pirâmides do Egito, uma riqueza sem igual de uma antiga civilização que revolucionou o mundo ao qual conhecemos atualmente. Para chegar à conclusão que essa é a mais antiga igreja cristã do mundo, arqueólogos cogitaram muitas possibilidades anteriores. Os pesquisadores sempre acreditaram previamente na possibilidade de se tratar de um templo cristão, mas diversas outras teorias foram apresentadas com o tempo. Algumas dizem que pode ter sido como um reservatório de água ou mesmo um templo zoroastrista, também chamado de Templo do Fogo. De fato, a abadia já foi citada em documentos como um reservatório de água. No entanto, os cientistas desacreditam dessa versão, pois apesar de o buraco ter sido usado para armazenar água nos séculos 17 e 18, originalmente a construção estava na superfície, e não faz sentido que tenha sido projetada como um tanque para tal função. Parece-me muito estranho interpretar este edifício como um tanque de água. Na mesma fortaleza de Narim-Qalá, existe uma estrutura subterrânea igual a essa e também a 10 metros de profundidade, e é realmente um tanque. Este é apenas um edifício retangular bem diferente do tanque de verdade, disse Natalia Polunkina, chefe do grupo científico e autora de um estudo sobre a descoberta. Como dizem os arqueólogos que começaram as escavações, durante a construção, o edifício estava inteiramente na superfície e fica no ponto mais alto de Narim-Qalá. Qual é o sentido de colocar o tanque na superfície e até mesmo na montanha mais alta? Questionou ainda a pesquisadora. É estranho. Atualmente há mais perguntas do que respostas sobre essa construção incomum que descobrimos na Rússia, acrescentou Polunkina. A pesquisa feita pelos arqueólogos destaca o inovador uso de métodos recentes para finalmente identificar a aparência da estrutura russa. Segundo certo estudo publicado um pouco depois da descoberta no jornal Applied Science, o objetivo da próxima etapa das experiências no local vai ser a tomografia 3D final do edifício subterrâneo. Esta vai ajudar a definir o que é a estrutura, analisar as suas condições e desenvolver propostas para eventuais escavações. A partir de novas análises feitas, o modelo em 3D da construção será produzido pela Universidade Nacional de Ciência e Tecnologia da Rússia. Esses esforços caminham no sentido de tentar comprovar se a estrutura é realmente uma igreja. Como podemos ver em imagens do local, a construção é realmente um buraco bem escuro e misterioso. Por isso, arqueólogos acreditam que possuam, ainda mais a fundo, longos túneis que podem levar para locais específicos da região. Esse tipo de compartimento era importante no passado, pois servia como rota de fuga caso as pessoas fossem atacadas por invasores, como aconteceu com a cidade de Derbent tempos depois do monumento ser construído por volta do ano 700 depois de Cristo.
Algo que tem dificultado as pesquisas é o fato de que os arqueólogos não têm a autorização para escavar ou modificar a estrutura antiga, ainda que seja com métodos bem cautelosos. Isso acontece pelo fato do monumento ser protegido pela Unesco. A escavação poderia colocar em risco o local já preservado, por isso os arqueólogos não conseguiram acessar completamente a estrutura tão fascinante. Participaram desse estudo e da descoberta em si pesquisadores da Academia Russa de Ciências, do Instituto Skobeltsyn de Física Nuclear da Universidade de Lomonosov e da Universidade Estadual de Derbent. Os arqueólogos que fizeram a descoberta prometem continuar com os estudos no local e fazem o máximo para encontrar a resposta para a finalidade da estrutura antiga. Ainda que a descoberta não pareça tão significativa como as pirâmides do Egito ou as pedras de Stonehenge, saber sobre o objetivo desse monumento pode revelar uma história escondida de antigas civilizações que habitaram a Rússia no passado.